O DAS da Mercedes voltou. É isso que fala muitos vídeos que a gente está vendo por aí, demonstrando que George Russell fez movimentações estranhas no volante durante o GP de Las Vegas do último fim de semana, demonstrando que talvez a Mercedes esteja com algum dispositivo semelhante ao sistema de duplo eixos utilizado em 2020. Em alguns momentos do vídeo vou utilizar o microfone no carro, em outros momentos vou utilizar na minha mão mesmo, justamente com a intenção de explicar exatamente o que pode estar acontecendo no novo W15 da equipe alemã. Mas em primeiro lugar, o que era o DAS, ou seja, Dual Access System, que significava basicamente sistema de duplo eixos, que foi utilizado ali em 2020 no carro da Mercedes. Para quem não sabe, os carros de corrida têm uma angulação das rodas dianteiras que precisa ser constante. Nesse caso aqui, a gente percebe que essas rodas foram construídas nesse carro aqui de demonstração com ângulo para frente. Inclusive existe um eixo aqui que une as duas rodas em uma só, o que não acontece aí na Fórmula 1. Mas com a intenção de demonstrar o que realmente acontece, na Fórmula 1 geralmente utiliza-se ângulos divergentes, ou seja, as rodas ficam uma olhando para cada lado da pista. A intenção disso tudo é aumentar a velocidade angular das rodas dianteiras, o que também privilegia e ajuda para que esse carro tenha mais velocidade nas curvas, contorne as curvas com mais velocidade. Entretanto, lá em 2020, a Mercedes desenvolveu esse sistema que capacitava os dois pilotos da Mercedes a conseguirem alterar essa angulação das rodas no momento em que eles quisessem, no momento em que eles achassem oportuno durante uma volta. Ou seja, dependendo do momento, as rodas ficavam divergentes. Mas em outra situação, as rodas ficavam convergentes. Isso tudo utilizando a movimentação parecida com a de um manche de um avião. Mas qual que era a principal intenção com isso tudo? Aparentemente, a Mercedes utilizou muito pouco esse sistema para aumentar a velocidade em voltas rápidas. Justamente porque, apesar do sistema ser interessante, já que poderia aumentar a divergência das rodas, o que poderia também aumentar ali, vamos dizer assim, a velocidade angular nas curvas, diminuir essa divergência, ou melhor dizendo, deixar as rodas convergentes, poderia ajudar a deixar o carro apontando muito mais rápido, o que poderia ser interessante principalmente em circuitos mistos que tivessem uma parte muito mais sinuosa, mas ainda assim não era tão interessante porque era muito mais convergente do que o normal, o que poderia deixar também a traseira do carro muito mais instável. E é por isso que a Mercedes, pelo que nós sabemos, utilizou principalmente esse sistema de DAS no momentos de aquecimento dos pneus. Para quem não sabe, a Fórmula 1 tem extrema dificuldade em aquecer os pneus dianteiros dos seus carros. É por isso que no momento da largada ela faz aqueles borrachões ali, todos os pilotos, né, fazem aquelas derrapadas com a intenção de aquecer os pneus traseiros, mas os dianteiros nunca chegam a uma temperatura 100% ideal. Por isso que a Mercedes criou ali esse sistema que conseguia deixar as rodas mais convergentes, o que aumentava esse atrito e, consequentemente, também aumentava as temperaturas dos pneus dianteiros, o que era extremamente útil tanto nas voltas de apresentação quanto sob regime de safety car e, claro, antes das relargadas que aconteciam após uma bandeira vermelha. Então é óbvio, apesar de a gente não ter 100% de certeza de se esse sistema era utilizado ou não durante voltas rápidas, o que a gente sabe é que provavelmente não, ele realmente não tinha um efeito tão interessante por conta da falta de precisão no momento ali do controle dessa questão, já que essa regulagem, essa configuração não podia ser feito de forma eletrônica, mas 100% de forma analógica e de forma mecânica, ou seja, era impossível ter um certo nível de precisão dentro do carro para saber o quanto você precisava puxar o volante ou não podia para conseguir um desempenho melhor em uma curva ou em outra. Agora, será que George Russell estava utilizando o DAS no GP de Las Vegas de Fórmula 1? Eu vou provar para você o porquê não estava utilizando. Para começar, que o DAS era um movimento de manche, era muito parecido com trazer o volante para trás e levar ele de volta para frente em algo mecânico e que foi proibido a partir do ano de 2021 pelo próprio regulamento da Fórmula 1. Isso não significa que a equipe não poderia usar de forma proibida, mas significa que esse movimento precisaria ser visto durante o GP e, mais do que isso, nós precisaríamos ver as rodas convergindo ou divergindo, o que a gente não consegue ver nas filmagens. Mas ainda assim, a gente percebe lá nos vídeos que foram postados pelo canal F1 Unchained que sim, os outros carros rivais da Mercedes
não tinham o mesmo jogo que George Russell tinha durante uma volta rápida. E isso a gente percebe inclusive na volta da pole do sábado de George Russell. Só que o jogo que a gente percebe no volante, o movimento diferenciado, não é para frente e para trás, mas sim um movimento que é para cima e para baixo. O que fez com que o próprio F1 Unchained descartasse a possibilidade da Mercedes estar utilizando algum componente ilegal ou alguma tecnologia completamente revolucionária para a Fórmula 1. Mas como vocês sabem, aqui no canal a gente é bem curioso e procura outras possibilidades. E a gente começou a analisar o vídeo de forma um pouco mais criteriosa e principalmente olhando para os defletores de fluxo de ar que estão sobre os pneus do carro da Mercedes. E a gente percebe que exatamente no mesmo momento em que George Russell tem essa movimentação do volante, esses defletores também se movimentam, algo que não acontece com os carros das principais rivais da Mercedes. E o que a gente percebe é que esses defletores se movimentam em círculo, como se estivessem ali se movimentando sobre um eixo, mas uma movimentação muito pequena, difícil inclusive de ser vista se os olhos não forem clínicos de verdade. E acontece que esses defletores estão próximos dos braços de suspensão. Na verdade, existem furos nos defletores que permitem que esses braços de suspensão cheguem às partes ali da roda do carro. E aí que fica a grande pergunta: será que essas movimentações dos defletores não tem a ver também com uma movimentação da suspensão? É isso que a gente vai trazer nesse vídeo e entender exatamente o que pode estar rolando com a Mercedes. Se não é o DAS, o que está acontecendo com o W15? E por isso que eu peço para você agora, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações, porque é só assim que você vai ajudar o Drive ID a crescer aqui no YouTube, na plataforma e principalmente se tornar uma referência aqui no Brasil. Ajuda a gente a conquistar mais pessoas e, claro, fazer com que os apaixonados pelo esporte a motor cresçam cada dia mais aqui no nosso país. Então, falando sobre o que está acontecendo com a Mercedes ou o que hipoteticamente pode estar acontecendo com o W15. Em primeiro lugar, como eu já havia dito, essas filmagens que ficaram muito famosas ao redor do mundo, que demonstraram que talvez a Mercedes poderia ter retornado com o DAS, são filmagens da corrida, mas a gente consegue pegar o mesmo movimento no sábado na qualificação de George Russell, em que ele fez a pole position. E a grande questão mesmo que a gente percebe é que o movimento, como eu já disse, é de cima para baixo no volante e que o George Russell joga o volante para baixo nos momentos de frenagem, o que provavelmente é uma consequência da força G gigantesca nesses momentos específicos, que é para frente, né? Então imagina, o piloto joga o peso, a tendência é que esse peso também seja jogado para baixo, o que seria algo normal se não tivéssemos comparações com outros carros da Fórmula 1 que não tem esse jogo. E se George Russell fez a pole position, quer dizer que ele não tinha um problema no carro. Ou seja, provavelmente aquele joguinho de volante é algo intencional da Mercedes. E quando a gente analisa aqueles defletores de fluxo, a gente acaba entendendo que provavelmente tem alguma coisa ali, a não ser que seja apenas tudo uma grande coincidência, não é mesmo? Mas na Fórmula 1 nada é coincidência no fim das contas. Para a gente começar a entender quais são as configurações que existem no carro de Fórmula 1 que podem mudar a angulação dos pneus desses carros. Tem o toe-in e toe-out, que é justamente essa questão de convergência ou divergências das rodas, que era onde o DAS funcionava. Tem a questão da cambagem, que é justamente deixar o pneu mais deitado para dentro ou mais deitado para fora, o que pode ajudar ali na hora de fazer as curvas. E nós temos também o caster, que é uma das coisas menos faladas em todo o mundo quando a gente fala sobre regulagem de alinhamento dos carros. Caster é justamente a posição, ou melhor dizendo, o alinhamento do braço de suspensão com relação ao solo. Isso significa apenas uma coisa: se o braço de suspensão está exatamente a 90 graus em relação ao solo, o caster é neutro. Se o braço de suspensão está um pouco inclinado em relação ao solo, mas a favor do movimento do carro, o caster é positivo. E ao contrário, o caster é negativo. Geralmente os carros de Fórmula 1 utilizam caster positivo. Por quê? Porque esse caster positivo gera uma força de atrito
que faz com que os pneus dianteiros tendam a ir para frente, o que pode gerar um pouco de subviragem, mas deixa o carro muito mais estável, ou seja, apesar do carro sair um pouquinho de frente, ele fica mais estável para fazer as curvas. Lembre-se de uma coisa, andar de ré no seu carro de rua é a mesma coisa de andar com um caster negativo, e ele é muito mais difícil de dirigir, não é mesmo? Se você faz curvas andando de ré no seu carro de rua, você tende muito mais facilmente a rodar ele. E é por isso que nos carros de corrida, o caster positivo é muito mais estável e muito mais utilizado. Mas como eu já disse, esse caster positivo pode gerar saídas de frente, o que pode ser desinteressante, principalmente em curvas de baixa velocidade e no regulamento que a gente conhece nos dias de hoje da Fórmula 1. E é aí que chega a grande coincidência. Esses defletores de fluxo talvez acompanhem justamente os braços de suspensão que se movimentam nos momentos da frenagem da Mercedes, deixando o caster menos positivo, o que pode deixar também a frente mais arisca e, consequentemente, fazer o carro apontar mais rapidamente, que é um dos grandes problemas do novo regulamento de 2022 da Fórmula 1. Ou seja, se essa questão da movimentação do volante tiver a ver com os defletores de fluxo e isso também nos mostrar que o caster muda em momentos de frenagem, pode significar sim que a Mercedes está tendo uma grande vantagem e talvez em algo que não seja proibido pelo regulamento. O DAS foi proibido indiscutivelmente, mas nós não sabemos se essa movimentação específica, se a mudança de caster também foi proibida durante uma volta rápida. E se não tiver sido, pode significar sim uma revolução no mundo da Fórmula 1 como um todo. E se essa foi a primeira vez que a Mercedes utilizou dessa estratégia, pode ser uma mudança da água para o vinho do W15 e que pode sim acabar fazendo com que ele conquiste até mesmo o título mundial do ano que vem ou pelo menos dispute com outras equipes. É óbvio que é muito cedo para falar sobre isso, é muito cedo também para falar que é algo legal segundo o regulamento, mas que a gente percebe que se for intencional foi algo incrível e genial, isso sem sombra de dúvida. Mas se você gostou desse vídeo muito mais técnico para você, explicando exatamente como pode funcionar esse novo sistema da Mercedes, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações, porque esse vídeo aqui demorei um tempão para estudar justamente para você. Então não esquece, se inscreve, curte, porque é aqui que a gente fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.